Oi, eu sou Carla do Carla na Gringa e aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que acontece se você não encontrar o seu emprego em alternância. Então, se você não achar o trabalho em alternância, o que acontece com você? Se você ainda não sabe nada sobre o que é mestrado em alternância ou o que significa esse emprego que você tem que achar, coisa desse tipo, tem mais vídeo aqui no canal te ensinando, tá certo? Mas se você já sabe, você já chegou no ponto de estar pensando em como você vai encontrar um emprego, o que acontece se não encontrar, você pode assistir esse vídeo até o final, que ele vai te ajudar muito a solucionar algumas questões que você tenha a esse respeito. Então, para a gente começar com o pé na porta, deixa já o seu like nesse vídeo. Se você não gostar, no final você tira, não tem problema. Se inscreve aqui no canal para não perder nada sobre o processo de fazer um mestrado, uma pós-graduação ou um MBA aqui na França, que é tudo que eu ensino no meu canal. Vamos lá, então, o que acontece se você não achar um emprego e como certificar de que você vai encontrar um emprego em alternância? Primeiro, eu preciso dizer que as regras mudaram um pouco sobre mestrado na França. Então, antigamente, né, na época que eu fiz o meu mestrado, por exemplo, você não precisava, assim que você tivesse um aceite num mestrado em alternância, você não precisava apresentar nenhum contrato de trabalho, nada disso. Você tinha ali até 3 meses após o início das suas aulas para encontrar um trabalho em alternância numa universidade pública. Essa regra mudou quando o governo francês lançou a plataforma Mon Master, que foi uma plataforma lançada no ano de 2023 para unificar o processo de inscrição de quem mora na Europa. Isso significa que a regra mudou para todo mundo, não só para o estudante estrangeiro, mas para o estudante francês também. Hoje em dia, o que acontece? Você é aceito no mestrado, se ele for apenas em alternância, você pode devolver o aceite. No caso, o que acontece, né? A universidade te aceita e você tem um tempo para dizer eu quero esse match, digamos assim. E esse tempo que você tem para dizer eu quero esse match é um tempo delimitado pela plataforma, né? Eles dão um período aí para você responder. E no caso da alternância, as universidades começam a responder cedo e você tem alguns meses para encontrar o emprego, porque na hora que você diz eu vou querer esse match, hoje em dia, na plataforma oficial do governo francês, você precisa também, ao mesmo tempo em que você aceita o aceite, você precisa apresentar o contrato de trabalho também em alternância. Então, só é fechado esse match quando você apresenta o contrato de trabalho, tanto para estudante estrangeiro quanto para estudante francês, na plataforma Mon Master. Quem mora no Brasil, não tem cidadania de nenhum estado membro, aplica pelo Campus France, como vocês sabem, já ensinei aqui esse processo aqui no meu canal. Então aplica pelo Campus France. Então você pode aceitar um aceite, vamos dizer assim, sem apresentar o contrato de trabalho. Mas em que momento você vai ter que apresentar então esse contrato de trabalho da alternância? Você vai ter que apresentar o contrato de trabalho na hora de pegar o seu visto. O visto é o visto de estudante normal, tá? Você vai pedir um visto normal de estudante como qualquer outra pessoa que tá fazendo qualquer estudo na França, menos o doutorado, mas aí é outra questão. Você pega simplesmente um visto de estudante normal e você apresenta lá, na hora de pedir o seu visto, o contrato de trabalho de alternante. Carla, isso significa então que eu tenho que encontrar o meu emprego como alternante enquanto eu ainda estou no Brasil? Sim. Vai significar exatamente isso. Você vai encontrar o seu emprego estando ainda no Brasil. Isso é possível? É possível sim. Eu tenho, né, algumas alunas que encontraram seus empregos e foram diretamente já empregadas para a França. E aí apresentavam ali na hora do visto o seu contrato mesmo do trabalho em alternância e já vinham para a França com tudo certo. A universidade, o trabalho, tudo certo. Tudo fechado, apresentando o contrato de trabalho. E daí, depois que você apresenta isso, eles te dão o seu visto de estudante mesmo, normal, e você vem para a França fazer o seu mestrado em alternância e poder trabalhar como alternante normalmente, mesmo sendo um visto de estudante. Mas o que acontece? Você pode pensar assim, quando eu te falo essa informação, você pode pensar, Carla, e se eu não achar esse emprego? Tipo, eu perco minha vaga no mestrado, ou eu tenho que pagar essa vaga? Como é que funciona esse processo se eu não achar o trabalho em alternância? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O que acontece? O curso de mestrado na França, ele é dividido aqui em 4 modalidades de mestrado. Tem a modalidade formação inicial, que apesar do nome ser formação inicial, não significa que você está iniciando sua formação ali, certo? Ela só significa que é uma modalidade de mestrado, digamos assim, normal, sem alternância, tá? Formação inicial no mestrado significa uma pessoa que fez a graduação dela e vai agora começar o mestrado. Essa é a formação inicial. Então é o mestrado básico, o mestrado sem alternância, o mestrado que qualquer pessoa vai fazer, tá? Então formação inicial é esse mestrado básico. Cru, que a gente já conhece desde sempre, como a gente tem no Brasil e tal. Outra modalidade é o mestrado formação contínua, formação continua. E o que é essa formação contínua? É quando uma pessoa que é assalariado de uma empresa na França já,
Então já é uma pessoa que já mora aqui, tem um visto dela de trabalho, ou então um francês mesmo, trabalha numa empresa. E daí a empresa vai pagar o valor total do mestrado dessa pessoa, mas isso não é uma alternância, tá? É como se fosse formação inicial, só que quando a pessoa tá nessa condição específica X de trabalho. Você que tá vindo do Brasil, você nunca vai estar nessa condição. Você que mora aqui na França com outro visto, vie privée familiar, au pair, qualquer outro visto, você não tá nessa situação, tá bom? Você não tá nessa situação. Então esquece, a formação continue não é a sua formação. Ai, Carla, mas eu já trabalhava numa empresa no Brasil. Não é a sua formação. Tá bom? Você não vai fazer continue. E a gente tem outras duas que são em alternância, mas duas modalidades diferentes. Uma é alternance professionnalisation, que também não é o que você vai fazer quando você vem do Brasil, tá bom? A única alternância autorizada para quem vem do Brasil diretamente em primeiro ano de estudos aqui na França, já em alternância, é essa última opção, alternance apprentissage, que parece aprendizagem, né? Essa é a única que você pode fazer se você vem do Brasil direto para fazer uma alternância aqui na França, certo? Então temos essas quatro. O que acontece às vezes nos cursos de mestrado na França? Às vezes um curso de mestrado ele pode ser ministrado nessas quatro modalidades diferentes. O mesmo curso tem alunos que são de formação inicial, formação continue, alternance apprentissage e alternance professionnalisation. Pro mesmo curso tem pessoas nessas quatro situações diferentes. Às vezes o mesmo curso pega pessoas tanto de formação inicial quanto de alternance apprentissage. Tem gente fazendo esses dois no mesmo curso. Isso acontece bastante aqui na França, né? De ter um curso que tem as duas modalidades dentro dele. Então é aí que vem a possibilidade, uma possibilidade para você que, digamos, está com medo de não encontrar o trabalho. Se você aplica para cursos que são em formação inicial e também em alternance apprentissage, tem essas duas opções, né, de como cursar esse curso, você pode alegar, quando você vai fazer o seu pedido de visto, que você vai cursar fazer o curso, você vai estudar esse curso em formação inicial e não em alternância. Sendo assim, você não precisa do trabalho em alternância, tá? Você faz a sua comprovação de renda aí pro visto de outras formas, da forma que um estudante que vai estudar em formação inicial faria. E daí você não precisa obrigatoriamente apresentar o contrato de trabalho, porque você está dizendo lá no consulado, alegando lá no consulado que você vai cursar esse mestrado em formação inicial e não em alternância. Então aí você fica isento de apresentar o contrato de trabalho. Tá bom? Então essa é uma possibilidade, você fazer esse curso aí, um curso que seja em formação inicial ou em alternância. Então uma possibilidade aí é essa. Outra possibilidade é você ter dois cursos, né? Ter sido aprovado em dois cursos. Um curso que seja formação inicial e um outro que seja em alternância. E aí você vai em direção ao curso formação inicial e faz também essa aplicação com o curso formação inicial. Uma outra possibilidade é que algumas écoles privadas na França também permitem que a pessoa, né, fale no consulado que vai fazer em formação inicial, que ela venha para a França. Na França, ela busque pelo emprego e caso ela não encontre, ela paga o valor aí da école. Existem algumas écoles privadas que fazem isso também. E porque realmente elas também têm essa possibilidade de ter o curso tanto em alternância quanto em formação inicial. E aí você pode alegar no consulado que você vai fazer em formação inicial, ir para a França e a école permite que você na França procure, ou então que você fica aí obrigado a pagar, né, o curso ou desistir do curso, também tem essa opção, mas aí se você desistir do curso, você teria que voltar para o Brasil, certo? Você não pode permanecer na França com visto de estudante sem estar estudando, né? Legalmente, obviamente, você tá irregular, em situação irregular. Então, quais são as opções que eu acho que são as mais viáveis para quem vai se inscrever em alternância e pode estar com medo, sei lá, de não encontrar o emprego? Primeira coisa que é muito importante é aplicar para cursos que tem essa saída, né? Que você possa fazer também em formação inicial e não só necessariamente em alternância. Se ele só puder ser feito necessariamente em alternância, vai ficar difícil de você alegar que você vai fazer em formação inicial. Não dá pra fazer isso, né? Porque o curso só pode ser ensinado em alternância e vai estar escrito isso lá no curso, então o consulado vai exigir o seu contrato. Outra coisa que você pode fazer é se preparar para essa busca de emprego. É por isso que no meu curso, no Sine Qua Non, vocês conhecem, eu trago especialistas. Então eu trouxe o Ítalo Costa, que ensina tudo sobre como preparar o seu LinkedIn para encontrar emprego, que é uma das maiores plataformas de encontrar emprego na França hoje, na Europa no geral, né, mas na França hoje. Então ele ensina todo esse passo a passo, tem algumas aulas dele, acho que tem 5 ou 6 aulas dele no meu curso, ensinando esse posicionamento no LinkedIn, como encontrar a vaga, como posicionar o seu perfil. Então é importante você aprender essas coisas. Também como criar o seu currículo para fazer essa aplicação
aplicação, um currículo que seja compatível com o currículo usado na França, né? Então também ensino isso no Sine Qua Non. Onde procurar essas vagas, quais sites procurar vagas. Então, tudo isso é importante que você tenha esse conhecimento, que você saiba se posicionar no mercado. E agora eu vou dar uma última dica, parece óbvio, na verdade 2 últimas dicas, pode parecer óbvio, mas se você tem tempo, e se você tá assistindo esse meu vídeo assim que eu lancei ele, você tem tempo agora. Tá bom? Foque em aprender francês. Poxa, Carla, mas eu vou aplicar para um mestrado em inglês. Eu não falo nada de francês hoje. Eu nunca vou chegar no nível B2 de francês daqui para quando eu estiver na França. Não importa. Mesmo que o seu mestrado vá ser em inglês, 100% em inglês, que vocês sabem que é uma possibilidade na França, mesmo que isso seja verdade, foque em aprender francês, nem que seja num nível básico. Eu tenho alunos, por exemplo, vários alunos que estão fazendo alternância em inglês e mestrado em inglês na França. Tenho vários. Inclusive, eu tenho um que, na verdade, o caso dele é um pouco excepcional. Ele tá fazendo um mestrado em francês e alternância em francês. Só que por que é excepcional? Porque ele não tinha o nível B2. Ele já morava na França antes, ele do zero chegou ao nível B1 e ele só conseguiu comprovar o B1. E com o nível B1, ele conseguiu tanto mestrado quanto trabalho. Então, só pra você ter uma ideia de que não é necessariamente um francês perfeito que eles estão buscando nas vagas de trabalho. Eles estão buscando a sua expertise na sua área e um francês que dê pra você se comunicar, pra você passar essa informação, pra você conversar com os colegas, talvez ali, né? Então misturando francês com inglês, mas só pra isso te ajudar no seu processo de busca de emprego, certo? Então a minha recomendação vai ser, mesmo que você vai estudar o seu mestrado em inglês, que é uma super possibilidade, você tendo tempo hábil, vai aprendendo francês, porque isso nada mais é do que um diferencial pra você na hora da sua entrevista de emprego, na hora de se colocar no mercado de trabalho aí como alternante, mesmo que seja pra uma vaga de trabalho em inglês, percebe? Porque daí você tem o diferencial de falar português, você tem o diferencial de falar inglês fluente, que é o que a vaga exige, mas você também tem algum domínio, nem que seja A2, nem que seja B1, de francês, pra se comunicar ali no momento da sua entrevista. Carla, eu vou precisar comprovar esse nível de francês de alguma forma? Não, não precisa de prova de proficiência de francês, nem nada, se você vai cursar o mestrado em inglês, claro. Mas você vai poder dizer isso no seu currículo, você vai poder, em algum momento da entrevista, falar alguma coisa em francês para deixar claro que você tem algum nível básico de francês para uma comunicação emergencial ali dentro do contexto da empresa, certo? Então essa é a minha dica, uma dica muito importante que você, se puder, assim que fizer sua prova de proficiência de inglês, que você vai usar para aplicar para o mestrado em inglês, você foque agora no francês para te ajudar a garantir a sua vaga no mestrado em alternância, no trabalho, principalmente em alternância. E daí, uma última dica que eu vou dar para quem não fala francês, né? Porque, na verdade, claro que esse medo de não encontrar um emprego em alternância é muito mais para quem não fala francês. Quem fala francês, gente, tem vaga de alternância na França pra dar de pau. Se você saco de uma árvore, cai 500 vagas de alternância na sua cabeça. Se vocês quiserem procurar, é só ir no LinkedIn mesmo, no Welcome to the Jungle, nesses sites, no Indeed. Vocês vão ver lá que tem vaga pra dar de pau de alternância na França. Mas quem tem mais medo, obviamente, é quem não fala nada de francês, né? Então, para essas pessoas, a minha dica é, principalmente, né, para quem vai fazer mestrado 100% em inglês, é fique em região parisiense. Fica na região de Paris, não vai inventar muita moda. Ah, Carla, eu quero me meter lá no Jura, que é o meio dos matos aqui na França. Não vai se meter no meio dos matos. Não vai pra uma cidadezinha, não sei o que, mas é uma cidade tão linda que eu sempre sonhei morar. Não é o momento. Se você ainda não fala francês, não é o momento pra você encontrar o trabalho, né, em alternância. Tem trabalho nesses lugares em alternância? Tem, mas você tá querendo encontrar um trabalho em inglês no fim do mundo, na França? Vai ficar cada vez mais difícil quanto mais você se meter no meio do nada. Não é impossível, tá, gente? Eu tenho alunos que estão aqui em Toulouse, onde eu moro, que é no sul da França, fazendo alternância em inglês, trabalhando em inglês, estudando inglês. Eu tenho alunos em Grenoble, que é nos Alpes também, fazendo, né, em inglês, estudando inglês. Mas é claro que é muito mais fácil você estar em Paris, que é uma cidade cosmopolita, é uma cidade né, central aí para todas as empresas, toda a área empresarial da França tá central em Paris, a maioria. Então, é claro que é muito mais fácil você encontrar um trabalho em inglês, em alternância, em Paris, e não no fim do mundo da França, certo? Então, fica aí também uma outra dica para você, tente se concentrar a ficar em região parisiense, para você ter mais facilidade na hora de encontrar sua vaga de trabalho. Eu acho que essas são as minhas maiores dicas, assim, e eu quero também dizer que é possível. Eu sei que muita gente já assiste o vídeo morrendo de medo, falando, meu Deus, não vou encontrar, não sei o que. É possível você encontrar sim sua vaga, como eu citei aqui, eu tenho alunos que conseguiram, que estão agora, nesse exato momento, enquanto eu falo com vocês, fazendo o mestrado deles em inglês e trabalhando em inglês, mas faça tudo o que for possível para trazer a sorte
para o seu favor, né? Bote o jogo para jogar a seu favor. E uma das melhores formas de você fazer isso é você já ir se familiarizando com a língua francesa mesmo e você já ir pesquisando quais são esses processos de busca aí do trabalho em alternância, tá certo? Porque sim, como eu falei para vocês, hoje é obrigatório que você apresente o contrato de trabalho de seu trabalho em alternância na hora que você vai pegar o visto ali, que isso acontece entre julho e agosto de cada ano, certo? Então, julho e agosto, mais tardar agosto, você tem que estar com esse contrato. E aí você apresenta ele no consulado e pega o seu visto de estudante normal, vem pra França e começa normalmente o trabalho e o mestrado no mês de setembro, mais tardar outubro. Então fica aí essas dicas. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma questão, é só comentar aqui embaixo e a gente vai conversar sobre isso, sobre as suas dúvidas, sobre as suas questões e falar um pouco mais sobre o processo de vir pra França fazer o seu mestrado em alternância aqui. Inclusive, se você quiser me acompanhar mais, saber quando é que eu abro inscrições pro meu curso que te ensina esse passo a passo, é só me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E a gente se vê por lá e a gente se vê por aqui. É isso, beijo e até o próximo vídeo.